Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de 4 a 7 do livro de Gálatas. Acesse aí o seu app ou então abra a tua Bíblia, se você for um crente raiz, né? Se você for um crente moderno, você vai ter o seu celular aí. Muito bem. Eu tenho, das oportunidades que Deus está me dando para ministrar a palavra, eu tenho ministrado em cima de provérbios populares. E a Sandra até perguntou para mim, mas você vai... A impressão que eu tive é que ela já está cansada de ouvir tantos provérbios. Eu falei, mas você vai ministrar o provérbio na quinta? Eu falei, uai, eu estou ministrando provérbios populares, ditados populares. E o ditado popular de hoje, gente, é um ditado muito comum, não é? E é muito sugestivo para o dia que estamos vivendo, né? Quem morre na véspera é peru. E eu separei um texto para conversarmos sobre esse ditado, mas também falarmos sobre uma grande revelação da palavra de Deus, que se olha no livro de Gálatas, queridos, olha que maravilha. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servos, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Que maravilha, não é? Falando sobre o ditado, a compreensão que eu tenho desse ditado popular, geralmente, das vezes que eu ouvi, é para despreocupar pessoas, aqueles que estão com medo de morrer. As pessoas numa viagem, ou talvez vai fazer uma cirurgia, ou então numa batalha contra uma enfermidade, ou qualquer situação em que há uma possibilidade de morte. Aí sempre tem alguém que vem dizer assim, ó, calma, relaxa. Ninguém morre de véspera, ninguém morre, a ideia é que você pode fazer, porque você não vai passar do seu dia, ninguém morre de véspera, quem morre de véspera é peru. Eu acho que eu pensando assim, né, nós estamos nas vésperas do Natal, e agora, meu irmão, na maioria, ontem mesmo estivemos em um dos supermercados aqui da cidade, e a gente viu lá, nem os perus estão morrendo de véspera, gente. Está morto há muito tempo, ninguém tem mais. Talvez em algum lugar, em algum sítio, as pessoas estão cevando o peru ainda, né? Mas a maioria dos perus já morreram faz tempo, então não tem nada a ver com isso. Há também, pensando nesse ditado, uma crença popular de que Deus já determinou. Você não precisa se preocupar se você vai morrer ou não nessa viagem ou nessa cirurgia, porque o seu dia vai chegar, então ninguém sabe qual é o seu dia, mas Deus já determinou o dia de cada um. Eu chamo isso de crença popular, porque muitos acreditam assim, mas eu mesmo não posso afirmar que o dia da morte de alguém está determinado por Deus. Mas esse ditado é muito usado para a gente ficar meio tranquilo com relação a isso. Falar, Deus está no controle e o seu dia, ninguém passa e ninguém antecipa o dia. Eu acho que dá bastante discussões se a gente for falar sobre alguns descuidos, sobre alguns riscos que nós corremos propositalmente, e colocar Deus nessa história assim. Hein, Josiane, se você viesse lá da Paraíba, se você viesse de carro, sem mexer nos freios do carro, sem trocar os pneus do carro, sem cuidar do carro, aí digamos que acontece algum acidente, aí vai falar, foi Deus. Não foi Deus, o cara não fez a revisão do carro. É perigoso nós responsabilizarmos Deus por muitas coisas que acontecem, que se você for fazer uma perícia, como
você vai ver que aquilo poderia ser evitado. Mas, irmãos, o que quero, pensando nesse ditado e estimulando vocês a pensar nisso, é olharmos para esse texto e pensarmos na questão do Natal e sabermos de que no tempo certo, no tempo correto, para a vida, na questão da revelação de quem foi Cristo, Deus fez isso no exato momento que precisava ser feito. Quando você olha para o texto, a Bíblia diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos. Esse texto diz assim, no tempo certo, no tempo correto, no tempo de Deus, Deus fez algo maravilhoso, que nós já percebemos, está muito desvirtuados. Quando chegou na questão das comemorações, esse grande ato de Deus caiu mais no aproveitamento da humanidade para o lado comercial do que na profundidade desse acontecimento. Gente, no tempo certo, no tempo correto, Deus enviou seu Filho, e aí a Bíblia vem dizendo, em que situação, para que Deus fez isso? Há comprovações, e a maioria das pessoas que estudam, e isso nem tem a ver com estudo sobre religião, mas até os próprios historiadores, já é muito batido de que o nascimento de Cristo não tem a ver com 25 de dezembro. É quase impossível que Cristo tenha nascido dia 25 de dezembro, quase não, é impossível que Jesus Cristo tenha nascido dia 25 de dezembro. Essa data foi colocada em uma estratégia de um sincretismo religioso para unir povos pagãos à cristandade da época. Então, a gente entra num detalhe em outro momento com relação a isso. Com relação ao ano, dificilmente seria dezembro também, mas não quero entrar nesses detalhes. O que é certo é que Cristo nasceu, e quando Ele nasceu foi no tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, porque o fato é que realmente Cristo nasceu com objetivos divinos. Aí a Bíblia fala, por exemplo, traz a informação no livro de Gálatas, nascido de mulher, nos faz então pensar de que Cristo foi 100% homem, mas também misteriosamente 100% Deus. Essas coisas nos atraem quando nós olhamos que na plenitude dos tempos Deus fez algo sobrenatural, nascido de mulher, 100% homem, 100% Deus. Esse Cristo veio no tempo certo e com o objetivo certo. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai entender por que Cristo foi 100% homem. Ele precisava ser. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Entre tantos outros motivos, esse aqui é muito maravilhoso de relembrar, irmãos. Hebreus 4, versículo 15 e 16. Essa revelação bíblica em Hebreus deixa bem claro assim, Hebreus 4, 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém como nós, a informação de quem era Cristo aqui, como nós, 100% homem, em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Para quê? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não é maravilhoso demais, queridos? Esse Cristo que foi 100% homem, passou por todas as dificuldades, passou por todos os desafios de um ser humano, para que pudesse fazer essa obra que vai ser complementada nos próximos versículos do livro de Gálatas,
no tempo certo, para que em tempo oportuno, e é engraçado que é interessante que esse tempo oportuno, ele acontece na vida de cada um, de maneira muito misteriosa, assim. Cada um de nós aqui temos uma história, como foi o nosso tempo oportuno, de encontrarmos, de termos sido encontrados por Jesus, é uma coisa singular, ninguém tem a história igual, cada um, ainda que talvez no mesmo momento, talvez na mesma série de conferência evangelística, talvez ouvindo o mesmo pastor, mas cada um tendo a sua experiência, como o tempo foi oportuno. A Bíblia também traz, além de nascido de mulher, a Bíblia fala que ele foi nascido sobre a lei. Nascido sobre a lei. E a Bíblia, olha para Gálatas de novo, por favor, irmãos, que logo depois de nascido sobre a lei, no versículo 4, vem o porquê que essas coisas aconteceu, por que Cristo veio no tempo oportuno, por que ele foi 100% homem, e ele nasceu em uma circunstância que a Bíblia traz aqui sobre a lei. Que expressão é essa? Queridos, antes de Cristo, a relação que qualquer ser humano tinha com Deus, o Criador, era na base uma expressão chamada assim, obra obrigatória, ou melhor, obra obrigatória, obra meritória, não obra obrigatória, obra meritória. O que é essa expressão obra meritória? Você tem que fazer por merecer. Gente, isso é tão impregnado que existe pouquíssimos crentes que vivem uma vida sem a pressão da obra meritória. Nas expressões, nas músicas, nas orações, é muito interessante, é difícil tirar você tem que fazer por merecer. Tem outra, faça a tua parte que Deus vai te ajudar, essas coisas assim, mas, e isso era um postulado da lei, e no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Jesus destruiu tudo isso, mas não liberou ninguém para fazer as coisas erradas. Nós não merecemos o que Deus nos deu, mas por Ele ter nos dado, a minha reação é agradar esse Deus que me deu a grande dádiva da salvação. Então, essa expressão que Jesus nasceu sobre a lei, e a Bíblia diz assim no versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei. Por que isso? Jesus veio nos redimir de toda a obrigação de fazer por merecer. Você não faz nada para merecer, você não tem como fazer. O apóstolo Pedro, ele faz essa declaração, gente. Abra por favor comigo o capítulo 15 de Atos. Olha que maravilha. Pedro constatando isso, daquele poderoso concílio, o primeiro concílio que alguns consideram da cristandade, aconteceu em Atos capítulo 15. Pedro diz assim no versículo 10, ali está tendo um assunto sobre se os gentios que estavam se convertendo eram obrigados a obedecer à lei judaica e tal. Olha a informação que Pedro traz no seu discurso, na sua fala naquele conselho. Ele diz assim, Atos 15, 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Gente, nascer sobre a lei era nascer debaixo do jugo insuportável. Pedro constata isso, e olha que Pedro era um judeuzão daqueles bem, ele constata isso, aí ele diz, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, ou seja, nós seremos salvos porque Deus decidiu nos salvar, não porque eu fiz algo que merecia. A minha parte, para não dizer que eu não faço alguma coisa, eu preciso crer.
Eu preciso crer. É impressionante isso, e a gente sabe que a obra de salvação é tão completa, que no próprio texto, que é o texto mais clássico que nós usamos para dizer que a salvação não é pelas obras, não é porque você merece, Efésios capítulo 2, logo depois a gente vê por que as pessoas não se atentam para esse texto, né? Efésios 2, 8, depois de dizer que a salvação não é pelas obras, olha o que a Bíblia continua dizendo, irmãos, para que ninguém venha com desculpas, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, mas isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora sim, olha o versículo 10, por que Deus fez essa ação em nós? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, depois de sermos criação de Deus, agora sim, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós a praticarmos. E um dia desse eu descobri, o que é isso que Deus, então quer dizer que eu tenho um roteiro? Tem um roteiro de Deus, e o roteiro de Deus é igual para todo mundo. Você está aqui para dizer para as pessoas que não tiveram ainda a experiência que você teve de salvação em Cristo Jesus, que a vida dele tem solução. Deus determinou isso para todos nós, testemunharmos o amor de Cristo. Mas continuemos, irmãos, esse nascido sobre a lei é exatamente isso, porque Deus tem um objetivo, Deus fez a coisa no tempo certo, Deus fez tudo dentro do seu projeto com um objetivo divino. Olhe para o versículo 5 agora de Gálatas, ele vai complementar o raciocínio. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que maravilha, irmãos, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não é mais escravos, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Olha que bênção. Queridos, o objetivo de Deus é exatamente isso: remir os que estavam debaixo da culpa, debaixo dessa obra meritória, da necessidade de fazer para merecer. Difícil assumir essa graça, mas é bom saber de que Deus não tem nenhuma dívida para contigo. Se você está se esforçando para merecer a bênção de Deus, se ela não vier, Deus não é devedor seu, porque tudo o que precisamos Ele já nos deu. Agora, eu já não estou mais, a minha relação com Deus não é uma relação de um escravo servindo ao seu Senhor, mas uma relação de filho que se relaciona com o Pai e pode fazer isso com intimidade. Quando há a expressão Abba, Pai, é que a gente pode nos relacionarmos com Deus com uma certa intimidade. Os filhos que clamam Abba, Pai, e filhos que têm a convicção de que Deus separou para nós a nossa grande herança na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. Agora, queridos, falando desse Cristo para concluirmos, é muito bonitinho na época de Natal. Eu já vi pessoas dizendo que Cristo tem que, isso é muito bonitinho, escrevermos nos cartões ou agora nos banners que estamos mandando, né? Cristo tem que nascer, que nesse Natal Cristo nasça no seu coração. É só bonitinho, irmãos, mas não tem nada a ver. Cristo não vai nascer nunca mais no coração de ninguém, é ao contrário. Como também é ao contrário outra coisa, olha como foi desvirtuado o Natal. Natal seria, a gente sabe que é o aniversário de Jesus. Gente, quando a gente vai numa festa de Natal, o aniversariante é uma troca, né? O aniversariante, ou melhor, numa festa de aniversário, não uma festa de Natal. Quando a gente vai numa festa de aniversário, o aniversariante entra com a comida, a bebida, e nós que chegamos com o presente. No Natal, meu amigo, quem quer presente é a gente.
Jesus está fazendo aniversário e eu que quero presente. Parece propaganda de loja de comércio, né? A loja faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Irmãos, está trocado isso, esses valores estão trocados. Outro valor que está trocado é essa expectativa, é isso que é dito milenarmente, é bonitinho, que Jesus vai nascer no seu coração, que Cristo nasce. Esquece. Na plenitude dos tempos, no tempo certo, Cristo nasceu uma vez só. A partir de agora a coisa muda. Agora a coisa muda. Não é Cristo que vai nascer nos nossos corações, somos nós que temos que nascer em Cristo. O nascimento agora já não é mais de Jesus no coração de ninguém, somos nós que em Cristo vamos nascer. É impressionante como a gente precisa mudar esses valores. A Bíblia diz assim, irmãos, que coisas acontecem sobrenaturalmente em Cristo, que nós precisamos parar e pensar nisso. Olhe para Romanos. Antes de olhar para Romanos 6,4, eu só queria lembrar daquele grande aviso que Cristo deu para Nicodemos, só para a gente relembrar, que Cristo deu para Nicodemos ali em João 3. É preciso nascer de novo. Jesus nenhuma vez falou, eu vou nascer de novo em você, não. É preciso que você nasça de novo. Isso é interessante, não é? Então a gente cai por terra. Por favor, se você já escreveu em algum banner, esse Natal eu vou deixar, mas a partir do ano que vem, esquece essas expressões que Cristo tem que nascer no seu coração. É o contrário, nós que precisamos nascer em Cristo. Então, Cristo disse isso sobre o novo nascimento, né? Então olha só, queridos, Romanos 6,4, olha que coisas sobrenaturais acontecem no mundo natural, na pessoa de Jesus Cristo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha que doideira, irmãos. A loucura do Evangelho produz isso. Nós nascemos de novo, nascemos em Cristo. O que aconteceu com Cristo, literalmente aconteceu conosco, a morte e a ressurreição de Cristo. O batismo é um símbolo de uma morte e de uma ressurreição. Estamos sendo sepultados por Cristo, ressurretos em Cristo. O Natal deveria nos lembrar de todas essas coisas malucas que o Evangelho traz, que a gente precisa vibrar muito. Só para vocês terem uma ideia, em Cristo nós já morremos e já ressuscitamos. Olha que maravilha, é o que diz aqui Hebreus capítulo 4, ou melhor, Romanos capítulo 6, versículo 4. E quando isso aconteceu? Gente, para mim um dos últimos raciocínios que eu tive sobre Jesus, ninguém sabe o dia, o mês, a hora e o ano que Jesus nasceu, assim como ninguém sabe o dia, a hora e o mês que Ele vai voltar. Uma coisa é certa, Ele nasceu. Uma coisa é certa, Ele vai voltar. Quem crê nisso, diga amém. Vai voltar. Não saber o dia e a hora, o mês, o ano que Jesus nasceu, e ninguém sabe mesmo, as especulações que há um erro no nosso calendário entre 6 a 4 anos, e tem provas na Bíblia e no livro de história. Bom, isso eu quero deixar de lado, mas uma coisa é certa, Ele nasceu e as comprovações estão aí, e Ele vai voltar, por isso é que quando nós olhamos para esta expressão de Deus nesse texto, que no tempo oportuno, nós estamos vivendo um tempo oportuno, porque para Deus criou um hoje para nós, Deus criou um tempo para nós, que é chamado o tempo presente. E eu queria concluir aqui, irmãos, convidar vocês para a gente ir para o tempo oportuno de Deus. Hebreus 4:7. Hebreus 4:7. A Bíblia diz assim, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi,
muito tempo depois, como está dito: hoje, agora, aqui agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E olha o que Deus vai falar contigo agora. Vamos voltar para a ilustraçãozinha do aniversário, dos aniversariantes. Amanhã é o aniversário de Jesus, segundo a tradição cristã. Vamos não poder mudar nada, então vamos deixar no dia 25 de dezembro mesmo, não quero mexer com isso não. A comida e a bebida para o aniversário de Jesus já está preparada, é Ele mesmo. Ele é o pão da vida e a água da vida. O estímulo que eu dou para você, para nós pensarmos aqui, e você que está em casa, pensarmos: tá bom, estou sendo convidado para um aniversário, a festa já está pronta, mas eu tenho que levar um presente. E o que eu queria compartilhar com vocês agora é que Deus está pedindo um presente. E esse presente está explícito em Provérbios capítulo 23, 26. Em Provérbios capítulo 23, 26 é o presente que Deus quer, gente. O presente que Deus quer, Ele está pedindo assim, ó. Lembra que Cristo veio trazer um relacionamento entre nós e Deus, de pai e filho? Olha o que Deus está... Qual a expectativa do presente que Deus quer? Dai-me, filho meu, o teu coração. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Esse é o presente de Deus. A festa já está pronta. Vamos botar as coisas no devido lugar. Eu não devo estar em busca de presentes. Eu tenho que ser um presente para Deus. E quando eu me entrego como presente, quando eu entrego aquilo que Deus me pede em Provérbios 23, 26, eu vou sentir o prazer do restante do versículo: e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quando nós nos entregamos para o Senhor como presente para Ele, o aniversariante de amanhã, o aniversariante do dia precisa ganhar um presente. Ele não quer coisas materiais, Ele quer você. Ele quer você, Ele quer a sua vida, Ele quer os seus dons, os seus talentos, Ele quer o seu amor, Ele quer o seu fardo, Ele quer a sua história, Ele quer tudo que é teu, e você vai se dar para Ele. Aqueles que já são de Cristo precisam ouvir o chamado dEle. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu vou te aliviar. Aqueles que ainda precisam ter uma experiência com Cristo, vai acontecer na sua vida o que há mais de 2000 anos aconteceu com Cristo. Você vai nascer em Cristo. Lembra, Jesus não vai nascer no coração de ninguém, esquece isso. É você que precisa nascer em Cristo. O aniversariante então está nos dando a comida, nos dando a bebida. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. O Espírito Santo nos dá um símbolo assim. Se eu pudesse ilustrar mais o Espírito Santo, colocaria o Espírito como uma representação do vinho, ou então a própria representação do sangue de Jesus. A mesa já está posta. Você é o presente que precisa se dar a Ele, Jesus Cristo, para que assim nós possamos ser o que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Ao nos entregarmos para Cristo, Ele vai dar uma ordem: seja o melhor que você é para as pessoas que Deus ama. Olha só, você ser o melhor para as pessoas que Deus ama. A quem Deus não ama então, irmãos? Deus ama a todos. Que nessa noite, que nós fomos estimulados a pensar de que Deus está no controle de todas as coisas. No tempo oportuno Deus faz todas as coisas. Nessa véspera de Natal, vamos comemorar esse aniversário de Cristo sendo um presente para Ele. Amém? Amém ou não amém?